se você tem uma ferida na boca branca ou avermelhada, tá? E passou ali 3 semanas. Você já passou um monte Você tá de falando pomada. em tudo. Não, na boca. Língua, Língua, exatamente, tudo. Aqui, tudo. assim. E que é uma coisa que a gente fala assim, câncer de boca, qual é o absurdo pra gente? O absurdo. Afta não. Abre boca. Então, Também você tem uma afta. tá dentro Tu já da boca. começou a... fecha. Não vamos falar sobre marca, mas você passou aquela pomadinha que todo mundo passa. Que todo mundo passa. Deu 3 semanas e não melhorou, vai no cabeça Tem alguma pescoço. coisa. Por quê? Porque você faz uma biópsia ali e tira... Porque assim, as leucoplasias, que são as lesões brancas, elas têm 30% de chance de malignidade. Exatamente. E as eritroplasias, que são as vermelhas, vão para 70%. Então, assim, por isso que a gente ainda são fica mais. olhando. A vermelha é pior. mais do que a branca. Mais do que a branca. Então, tá. o que acontece? A gente tem que... Passou de 3 semanas, não melhorou, já fez tratamento, já passou pomada, já passou E sente dor ou fica só ali? Não, às vezes não. E a vermelha deve ser mais difícil, porque a branquinha a gente... é uma já vê afta. logo. A vermelha, a nossa boca toda é meio avermelhadinha, meio rosadinha, fica mais difícil. E às vezes as pessoas têm uma feridinha e acham que foi porque machucou, Mordeu e tal. Então, assim... Só que esses casos a gente vê muito da população classe média baixa. Né? E é isso que chega muito... Teve um trabalho muito bacana que o pessoal do Espírito Santo fez, que foi o seguinte, eles começaram, os cabeças e pescoço de lá, já vou lembrar do nome do Não precisa. específico, mas o que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar com os dentistas da periferia. Que legal. Por quê? Porque na periferia eles começavam a fazer o seguinte, teve uma feridinha, tem dúvida, manda, que a gente biopsia direto o contato, já faz. né? Olha, Fez o nós contato, estamos olhou, aqui, falei, opa, o tem isso dentista aqui. não tá ali sozinho, se virando como pode. Mas eles fizeram um polo de referência contra referência muito rápido. De simplesmente, tem uma feridinha, vai. A biopsia não é nada, volta. Acabou, e tá tudo bem. Para todo mundo. E isso diminuiu muito esses cânceres que a gente via de cabeça e pescoço. Vamos dizer, 70% chegava a estágio avançado. Eu lembro que tem já um livro antigo, mas que pegava os principais hospitais do Rio de Janeiro e de São Paulo, que o INCA pegava de 70% a 80% dos pacientes com estágio avançado, que era cirurgias mutilantes, era radioquimioterapia, uma chance de cura baixa. Então, assim, esse daí era o grande medo. E isso aqui a gente diminuiu até certo ponto, porque quem ainda não consegue, quem está à margem da onde saúde, não tem isso, né, dessa parceria que deveria haver entre todas as especialidades da medicina, e não brigas, e não egos, deveria haver uma parceria de dentistas com o pessoal de cirurgia de cabeça e pescoço. Não eu entendo muito que eu acho que a gente vai chegar nesse momento onde a gente vai começar a ter mais ligações e eu acho que tem muitas intercorrências, porque assim, quando a gente fala muito sobre, poxa, encaminhar, não encaminhar, aquela coisa toda, a gente está falando de nós 3 que temos o consultório, que atendemos o nosso horário, que fazemos. Cara, e o cara que está atendendo no plano de saúde, que o plano de saúde obriga ele a atender um paciente a cada 10 minutos. Exatamente. Você está entendendo? É complicado. E aí a gente está falando de um mundo nosso, um mundo, quase que o mundo cor-de-rosa para mim. Cor-de-rosa, lógico. Azul bebê para vocês. Brincando. Porque eu digo assim, eu consigo atender meus pacientes, eu faço 1 hora de consulta, mas porque a minha consulta é uma consulta privada, dentro do meu consultório, que eu posso fazer o meu tempo, entendeu? Mas eu já toquei serviço. E você sabe que quando você toca serviço, a chance... Eu lembro de uma vez de um paciente que eu acho que eu atendi uns 30 pacientes, junto com os meus alunos, residente, aquela coisa toda. O último paciente, ele entrou lá no meu consultório. Lá do serviço público. Do serviço público. A gente atendia com serviço público. Atendia de 20. De 20 e 30. Tarde. Eu começava 10 da tarde. Eu atendia de 10 da manhã. 2 da tarde e 6 horas da tarde, os funcionários, doutor, não vai embora. Eu falei, você quer que eu faça o que com esse pessoal? Não, e o pior é que eu vou atender. O pessoal abre a porta e fala assim, doutor, tô com os exames todo pronto pra cirurgia, o senhor pode me encaixar? E você vai falar pra ele, não. Né? Exatamente. E aí eu lembro muito que assim, chegou um paciente que tinha um resultado de um ultrassom com um nódulo que era fora da tireoide, mais aqui para baixo, aquela coisa toda. E 30 pacientes, cansado e tudo. Aí eu comecei a fazer o que qualquer médico faz. O que foi? Cara, pede tomografia, pede isso, pede aquilo e tal. E aí, pedi tudo e a gente saiu, eu
Para ganhar meus residentes e meus alunos, na sexta-feira, que era o pior dia que a gente passava o dia todo lá, eu comecei a pagar o almoço. Você sabe que a gente pegou pela barriga... Melhora o humor, melhora a produtividade. E aí a gente sentou para almoçar. Sabe aquela hora que você relaxa, tá todo mundo conversando. Eu olhei e falei assim... Aquilo era um tumor de paratireoide. Aí falei pros meninos, falei assim... Pega o nome do paciente, pede uma cintilografia e pede a dosagem de PTH. Só isso. E a tomografia, eu falei assim, não precisa nada não. Você entende que quando você tá cansado, a gente tá falando sobre o mar de rosas que a gente vive hoje. Que a gente tem tempo até de fazer podcast. Mas quando você tá tocando ali... Então eu entendo que tá todo mundo olhando muito pro seu e às vezes a gente precisa de algumas mudanças. E eu posso falar uma coisa que eu vi que eu achei maravilhosa. Quando eu tava lá no Canadá, tem um hospital chamado Princess Margaret, que era um hospital só oncológico. E aí eu chego para fazer o ambulatório, acho que tinha umas 15 pessoas. Como é que era o jogo lá? Tinha um preceptor, era assim, o ambulatório era de cabeça e pescoço. Tinham 8 salas só para atender cabeça e pescoço. Aí tinha o staff e os residentes da radioterapia, os staffs residentes da quimioterapia, os staffs residentes da cabeça e pescoço. A gente atendia o paciente, aí eu atendia o paciente, tá tudo bem, tá, pegava a história, coletava, via. Aí juntava todo mundo. Chefe, passa seu caso. Paciente assim, 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 assado. Aí aí os staffs, o que vocês acham? O que a gente vai... Não, pô, é melhor fazer cirurgia, depois faz radioquímica e tal. Só que na hora você abria o livro e falava assim, a cirurgia vai ser dia tal, a radioterapia é dia tal e a quimioterapia é dia tal. E eu ficava pensando, falando assim, como é que é aquilo? Você atende o paciente, aí manda para atender daqui a uns 2, 3 semanas para a radioterapia. Para depois ela dizer que tem que ir para quimioterapia daqui a 2, 3 semanas. Para daqui, quem sabe, uns 2 meses. Não, para ter a tomografia pode levar 1 ano. Então assim, o que eu vi? Às vezes falta, na realidade, na gestão, e aí eu também não vou falar mal da gestão, porque o gestor está pagando, ele tá pagando incêndio. Nós estamos falando geral. Mas você entendeu que assim, mudar não custava R$1. Era chegar para todo mundo da radioterapia, da quimioterapia, da cabeça e pescoço e falar assim, pessoal, é o seguinte, ó, dia de sexta de manhã é um ambulatório de vocês, beleza? Todo mundo junto? Todo mundo junto. Acabou. Entendeu? Então, assim, a gente vê, lógico, eu acho que é interessante sempre que a gente sai, a gente vê as coisas lá fora e você traz. Isso é bacana. E eu falo muito com os meus alunos, eles ficam rindo para mim, falam assim, quando você terminar a faculdade aqui, faça uma residência lá fora. Ah, professor, aqui não é bom? Eu falei, não é bom, ruim. Veja alguma coisa diferente. Agora veja e traga. Volte. Porque quando você volta, é o momento que você muda o seu mundo. Então esse é o pensamento. Vai ver, volta e aí a gente organiza. Vai transformando aos poucos. Exatamente. Entenderam? Não, mas isso é verdade. Assim, eu acho que a gente falha muito, não quando você tem plano de saúde, graças a Deus, assim, que é raro. Tá cada vez vai ficar mais raro, porque estão ficando cada vez mais caros. Mais caros. E que cubra tudo. Eu acho que, se não tiver, eu já vi gente levar 9 meses para marcar uma tomografia. Aí no dia a máquina estava com defeito, remarca. E levar mais 8 meses. Então, assim, quando a imagem chega, você não tem mais o que fazer. Teve um momento da minha vida, eu sempre gostei muito da docência, de estar com residente e aquela coisa toda. Só que teve um momento que a minha esposa me chamou a atenção. Que ela falou assim, Jefferson, toda quinta-feira você está extremamente ansioso, nervoso, chateado. Por quê? Porque sexta-feira era o dia que eu entrava no hospital, porque eu ia viver aquilo. Mas o que me dava de dificuldade? Chegava no dia da cirurgia do paciente, às vezes o paciente estava ali 1 mês na fila. E aí, eu lembro uma vez, tinha um paciente com câncer de tireoide, com metástase no pescoço, metástase dentro do tórax, mediastino. Aí a gente tinha que abrir o mediastino dele. E não tinha o danado do Clexane, que hoje em dia todo mundo tava com a Clexane por causa do anticoagulante. Do anticoagulante. E eu falei assim, olha, só uma cirurgia de 4 a 6 horas, não posso fazer se não tiver o anticoagulante. Suspende a cirurgia. Não é desumano? Total. E aí, para remarcar isso... Aí o exame já passou da validade, aí tem que fazer outro risco. E aí o que acontece? E eu lembro muito bem que o Dr. Freeman lá no Canadá, ele falou assim, ele já tinha vindo aqui no Brasil, ele falou assim, Jefferson, eu vou falar uma coisa pra você que eu não entendo do brasileiro. Eu falei, o quê? Vocês se vangloriam de que vocês dão jeito pra tudo. Só que aqui é o seguinte, aqui é tudo público. Não tem jeito.
eu não vou começar uma cirurgia, não existe a possibilidade de chegar no dia da cirurgia do paciente e não ter o material. Então, o que eu vi lá fazendo um paralelo aqui? Cara, é SUS que nem aqui. Lá tudo é SUS. Só que o que acontecia? Você vai ter fila para radioterapia? Vai. Você vai ter fila para quimioterapia? Vai. Tem a possibilidade de chegar no dia e não ter o quimioterapia? Não. Não, exatamente. Não tem. Entendeu? Então, assim, aí a gente vê sobre políticas públicas, sobre várias coisas que a gente pode falar. E o sistema vamos dizer, o sistema de saúde lá, eu pegava no computador os exames que ele fez, que o paciente fez lá no médico da família. Uhum. Então não tem esse negócio que fez uma tomografia no hospital e tem que fazer outra tomografia que vai Não, a gente pega lá o númerozinho do que seria o CPF deles, e aí a gente, Carteira Nacional de Saúde, a gente pega todos os exames do paciente. Então assim, quanto a diminuição de custo? Enorme. De exames. Não, ainda tem uma coisa, às vezes você quer ajudar, eu já fiz várias vezes para funcionários, não tinha o exame, a tomografia, o SPECT, aí você paga, aí o médico lá chega, não posso aceitar porque tem que ser aqui de dentro. Você pagou por uma máquina muito melhor. Aí você tenta, né, na base, meu amor, olha só, ela tá esperando isso aí situação tem dele. 6 meses. Por isso que a gente fez pela minha angústia. Eu tô angustiada porque é minha funcionária. Então, por favor, aceite. Não posso. É complicado, são essas coisas. Tudo bem, tem lugares que o exame é ruim, mas não chegou nem a ver, porque dissesse assim, deixa eu ver, Bia, esse exame. Ah, tá aqui. Ai, tá. Olha, o exame... Não, o exame é bom. Eu falei, você quer que eu mande revisar? Eu conheço quem faz o exame. Não, tá bom. Você quer falar diretamente com quem fez o exame? Tá certo. Às vezes a gente olha, você tem aí a imagem original, dá pra ver um pouquinho pra direita? Ok, mas dizer assim, não presta, tem que ser daqui. Mas é complicado. O que chegou isso tudo no final? Eu não aguentei. E o pensamento meu, quando eu falo com minha esposa, é o seguinte: se eu não consigo mudar, bate o pozinho da sandália, eu vou embora. Sim. Eu não vou mudar isso. Infelizmente, eu não vou mudar o SUS. Exatamente. Eu não vou mudar a situação. Entendeu? Então, assim, de acabar com a minha saúde mental, como já estava acabando, como já estava chegando. Ficando estressado, não dormia. E aí já começava a vir junto, a minha esposa já começou a ficar incomodada, porque assim, eu operava segundo dia todo, de 7 da manhã a 7 da noite, terça-feira eu estava com os alunos, a quinta-feira eu estava com os alunos de novo, sexta-feira passava o dia todo, sábado e domingo eu ia lá de manhã cedo, porque eu era preceptor da residência e ia com os residentes. Passar a visita. A minha vida era isso. E aí fala assim, cara, eu tô me desgastando por uma coisa que eu vejo que eu não vou conseguir mudar. Então assim, é triste dizer para os pacientes, eu sei que quem sofreu mais foram os pacientes, mas eu vou dizer, eu não tenho mais saúde mental para estar nesse espaço. E aí entre eles e você, aprendi a dizer não. Não. Entendi, perfeitamente. O que a gente fica assim é que os bons médicos chegam uma hora que eles saem do combate, porque senão eles acabam. Adoecem. Né? Adoecem, exatamente. A gente adoece, sim.